Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar, a gente já agradece nosso parceiro, que é a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. Meu convidado de hoje é um dos maiores especialistas em bem-estar animal e sustentabilidade na suinocultura. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Reprodução de Suínos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem MBA em Agronegócio pela FGV, doutorado em Bem-Estar Animal pela UEL e a Universidade Autônoma de Barcelona e já tem mais de 30 anos de experiência na cadeia suinícola. É autor de várias obras relevantes sobre o bem-estar animal e consultor de diversas organizações nacionais e internacionais e também de agroindústrias. Ele também é produtor rural e tem uma das maiores fazendas de integração de suínos do Brasil, com mais de 3.500 matrizes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as tendências e desafios na área do bem-estar animal, sustentabilidade na suinocultura. Seja muito bem-vindo, Cleandro Dias. Tudo bom, Fábio? Um prazer falar com vocês. Esse que é uma das formas mais democráticas que tem de divulgação de informação, que é os podcasts. Então, obrigado pelo convite. Maravilha. Cleandro, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco aí sobre a sua trajetória. Você tem um currículo aí vasto e com muita experiência. Eu queria que você resumisse aí um pouco a sua trajetória, contando para a gente, e o que te fez se especializar nessa área aí da suinocultura. Então, Fábio, eu sou filho de produtor rural, então eu nasci e me criei no campo, né, envolvido direto com as atividades agropecuárias. E então logo a vida começou a ganhar um pouco de identidade, chegou no momento que tinha que escolher uma profissão. Eu não tive dúvida que a medicina veterinária seria a profissão que mais eu tinha interesse, né? Eu não pensei em outra profissão. Então eu fui fazer a universidade em Santa Maria, né? Uma universidade na UFSM, perdão, e depois de passados 5 anos e meio, vinha aquela ideia, o que eu vou trabalhar, o que eu vou focar. Então, tinha vontade de trabalhar com alguma coisa que tivesse bastante tecnologia, que fosse uma atividade bem dinâmica, e na época o que mais me chamou a atenção era a avicultura e a suinocultura. Terminado a graduação, eu recebi convite para trabalhar numa empresa na época que era de assistência técnica em suínos, e a partir dali eu não tirei mais o pé aí das granjas, dos frigoríficos, enfim, dentro dessa área de suínos. Então foi, em primeiro lugar, a vocação da família, aquilo que eu tinha aprendido a fazer até quando era ainda adolescente, e foi meio natural a busca por uma profissão que fosse ligada ao agro. Então eu nasci dentro do agro, não me passou pela cabeça outra ideia que não fosse seguir o caminho que eu tinha visto a minha família se envolver, meus pais, enfim. Então esse foi o caminho inicial. E como atividade de suínos, eu trabalhei inicialmente com a parte de assistência técnica, uma empresa bem tradicional na época, que hoje não tem mais, chamada Plan Rural. Passado um período, quando a gente sai da faculdade, a gente quer aplicar todos aqueles conhecimentos teóricos que a gente encontra e aquela ansiedade, né, Fábio, de aplicar as coisas, e aí foi muito envolvimento com sanidade. Na sequência, trabalhei também com a área de nutrição animal, trabalhei com genética suína também por um período, e chegou um determinado momento que parece que tinha alguma coisa que estava assim faltando, sabe, para ligar todos esses elos aí de sanidade, reprodução que eu tinha feito no mestrado, a parte de genética, nutrição, todo esse desenvolvimento de todas as áreas. E foi quando eu conheci, né, estudando aí nas minhas pesquisas, o conceito mesmo de bem-estar animal, que é um conceito que envolve todas essas áreas aí de atuação profissional e que, digamos, condensa, de alguma maneira, conhecimento de outras áreas, né? Bem-estar animal como ciência é uma ciência nova, pouco mais aí de 60 anos, só que une conhecimento de outras áreas. Então foi uma espécie de um elo perdido, Fábio, que tinha e que faltava. Ou seja, a busca assim, de um sistema de produção que fosse o mais correto, o melhor possível, que atendesse não só os interesses econômicos de uma atividade, mas o interesse também do próprio animal, do ser vivo que a gente está
cuidando, né? E das pessoas que estão ali envolvidas, todo o processo. Então, o bem-estar animal, ele, de alguma maneira, ele liga esses pontos. Então, aí que veio a busca por esse tema, né? Legal. Hoje se a gente fala, tem uma tendência cada vez maior, né? Movimentos aí de proteção aos animais e preocupado com o bem-estar dos animais, isso no geral. E também isso é o que define muitas pessoas que têm se tornado o movimento de veganismo e tudo mais, vegetarianismo. E aí eu queria te fazer uma pergunta com relação a essa parte do bem-estar animal. O bem-estar animal, ele também ele atende essa preocupação da sociedade, essa demanda da sociedade, vamos dizer assim, mas ela também impacta nos resultados produtivos ali também. É isso mesmo? Perfeito, Fábio. Todo animal que tiver com um adequado bem-estar, que tiver num ambiente que permite para ele ter uma boa alimentação, uma alimentação que atenda a todas as exigências nutricionais dele, que estiver gozando de plena saúde, tiver com conforto térmico, não estiver passando frio, calor, e podendo expressar os comportamentos naturais da espécie, e aí dentro dessas últimas frases que eu coloquei, tem um conceito aplicado de bem-estar animal, ele vai produzir melhor, ele vai ser, se for uma matriz, ela vai produzir mais leitões, vai produzir mais leite, vai desmamar melhor a sua leitegada. Se for um animal de crescimento e eliminação, vai converter melhor a ração, a alimentação dele em tecido, em carne. Então ele vai produzir melhor, vai ter uma conversão alimentar melhor, vai morrer menos animais, vai ter uma mortalidade menor, menos animais que vão adoecer, uma morbidade menor. Com isso, consequentemente, você também vai ter um gasto menor de medicamentos, né, de antibióticos, enfim, todos os insumos que tu utiliza. Então tem um ganho econômico direto, né? Tem uma redução de perdas expressiva em cima. Então trabalhar com o bem-estar animal é trazer rentabilidade econômica para toda a cadeia. Legal. Além de cuidar, obviamente, do aspecto ético, que é um compromisso nosso, né, Fábio? Que é o animal estar num ambiente que ele tem uma boa qualidade de vida durante todo o período que tiver sob o nosso cuidado. Tanto nas granjas, tanto no período que ele está sendo transportado, ou entre uma granja e outra, ou entre a granja e o frigorífico, e também dentro do período pré-abate dele, dentro da própria indústria. Então, tem ganhos econômicos dentro da granja, dentro do processo, na hora onde o animal vive, tem ganhos de transporte, tem ganhos também de qualidade de carne na etapa final. Então, tem um resultado econômico que é lastreado por uma boa condição de vida do animal, né? Então, é o aspecto ético, que é uma obrigação nossa em primeira instância, mas tem um aspecto econômico de grande peso que está junto também nesse contexto. Maravilha. Então não tem como escapar. É bom, é importante para o produtor e também para o consumidor, né? Então todo mundo fica satisfeito. E aí, Fábio, um outro aspecto para complementar, que hoje tem questões legais também, ou seja, de regulamentações. Hoje o Brasil tem uma instrução normativa número 113, que é de 2020, que trata de todas as condições que o produtor deve cuidar durante o período em que o animal estiver dentro da granja, né? E dentro da área da indústria também nós temos aí, tipo a portaria 365, que é a principal legislação que é focada em garantir bem-estar animal para os animais durante esse período final, antes do período de abate, no momento que ele vai sair da propriedade onde é a origem até o momento que ele é abatido. Então, tem que se atender legislações de bem-estar animal, e as nossas legislações, Pedro, essas duas que eu citei, elas estão atualizadíssimas aí se nós compararmos com o que é utilizado hoje na Europa, na União Europeia, o que a própria Organização Mundial de Saúde Animal, que é a antiga OIE, recomenda. Então está muito alinhado com isso. O Brasil ele não fica para trás. Então o produtor, o agroindústria, enfim, ele tem que atender também esses aspectos legais. E um outro aspecto que você comentou, que você me inspirou a falar, é a questão da imagem da cadeia. Ou seja, o consumidor que consome esse produto final, ele precisa que tenha essa transparência na cadeia e que a gente esteja fazendo tudo da melhor forma. Que nós possamos dizer o que a gente faz, provar aquilo que a gente faz e que isso seja de
que garanta boas práticas e que esse animal esteja sendo bem atendido de toda a vida dele. Então, a imagem da cadeia, e que está relacionada aí muito com o consumo, com a opção de você consumir ou não um produto, uma carne suína ou um derivado de carne, né, um embutido, enfim, o consumidor ele tem que ter essa certeza ou confiança de que a cadeia está tratando bem esse animal, né? Não pode ter nenhuma falha em nenhum período. Então, a cadeia produtiva toda, a cadeia da carne suína, ela tem que trabalhar bem todo o ciclo dela para que esse consumidor continue consumindo e continue optando por um alimento saudável, rico em aspectos sensoriais, enfim, né, e que tenha uma qualidade ética que seja garantida pelo trabalho todo na base, né? Muito bem. E eu conversei até aqui num outro episódio com o Luiz, que estava na ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e ele trouxe alguns dados de exportações e tudo mais, e a gente até chegou a falar rapidamente sobre isso, sobre esse mercado dos suínos, e a gente estava comentando que o brasileiro ele ainda não tem um consumo muito grande, né? Apesar de ser uma carne muito nutritiva, uma excelente proteína, o consumo no Brasil ainda não é tão grande quanto poderia, né? Como é que está essa parte desse mercado? Então, Fábio, eu acho que a minha visão é uma visão otimista, porque eu acho que o brasileiro está descobrindo cada vez mais que a carne suína é um alimento muito saudável, saboroso, nutritivo e cada vez mais tem consumido. Os dados que a gente tem aí da própria associação que tu te referiu, que é a associação, a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o brasileiro está aí quase na casa dos 19 quilos per capita, né, ano de consumo. Obviamente, se comparar com o consumo de um europeu, isso é menos da metade, mas o Brasil, dentro do Brasil, nós estamos aumentando o consumo um pouquinho a cada ano. Legal. Hoje o volume de carne exportada com relação ao percentual é de menos de 24% da carne exportada, carne suína, e o resto fica dentro do mercado brasileiro. E eu acho que está indo bem, embora tenha um potencial muito grande, ainda tem muitos anos ainda, quem sabe, de aumento de consumo interno até que chegue num teto, né? Então, eu acho que cada vez mais o brasileiro vai consumir mais e mais carne suína. Boa, e um tema que está sempre em alta também, qualquer coisa, quando fala de agro, independente do setor, é a questão de sustentabilidade. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os principais pilares aí da sustentabilidade nessa cadeia da suinocultura. Então, assim, Fábio, a sustentabilidade, né, com o seu tripé básico lá, né, da questão econômica, ambiental e social, a suinocultura é uma atividade que ela está muito conectada com essa visão de sustentabilidade, porque, primeiro, tem um volume grande de pessoas que dependem da atividade, ela emprega muita gente, né? Nós temos mais de 1 milhão de pessoas envolvidas aí, direta e indiretamente com a cadeia de suínos no Brasil. E é uma atividade, se tu pegar os municípios que têm atividade suinícola mais intensa, são geralmente municípios com um IDH maior, com uma renda maior per capita, porque deixa muita renda no município, ou toda a cadeia fica com recurso importante que vem da suinocultura, né? Então, voltando a dizer, embora a suinocultura tenha ciclos de maior rentabilidade, menores, às vezes negativos, né? Que nem passou agora recentemente, aí, mais de 2 anos, um período ruim, mas os municípios que têm suínos ou que têm indústria, eles têm maior renda per capita, um maior volume de dinheiro que circula. Então, isso é muito positivo para quem está envolvido. Se você for olhar a parte ambiental, hoje, se você for visitar, Pedro, Fábio, uma suinocultura no Brasil, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, você vai encontrar muitas suinocultores que convertem o biogás em energia elétrica, né? Fazem a conversão. Então, você tem aí uma energia limpa, extremamente vinculada com esse aspecto ambiental. Muitas empresas são sustentáveis, né? Não precisam mais, o volume de energia que geram é equivalente àquilo que eles consomem. Então, a suinocultura, com tratamento de efluentes, com utilização desses
biofertilizantes na agricultura, o que também é um ciclo positivo se pensar em sustentabilidade, né? Então, a suinocultura ela muito fácil você comprovar que esses 3 pilares vinculados à sustentabilidade eles estão sendo trabalhados de alguma maneira na nossa cadeia suinícola, né? Uhum. Muito bom. E Cleandro, você também é produtor rural. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a quais são os principais desafios hoje na produção de suínos e também que você já comentasse com relação a essas práticas de bem-estar animal. Se tem ainda, se no seu caso e pelo que você tem visto também no mercado, se ainda tem uma resistência em aplicar tais práticas ou se isso já é amplamente difundido. Fábio, você vai encontrar sim um grupo de produtores que estão bem na frente, né? Que estão aplicando já as boas práticas há muito tempo e que estão à frente das legislações, porque estão focados também muito nesse mercado de exportação. Então, se tu pegar algumas agroindústrias no Brasil que a gente trabalha com consultoria, o pessoal está sempre à frente das legislações, daquilo que é o mínimo exigido e não estão perdendo em boas práticas para nenhum outro produtor do mundo inteiro, olhando como média, né, como padrão médio, né? Mas tem ainda um grupo de produtores que precisa ser alavancado, né? Então, que precisa ter um diálogo um pouco mais forte. Muito desse diálogo tem que ser baseado na parte econômica, porque é uma parte mais sensível, né, do produtor, e você mostrar que show the money, né? Mostra onde está o dinheiro, onde pode ver o caminho, que ele vai ter mais facilidade de entender que vale a pena trabalhar com ambiência, com conforto, com todas essas premissas que são importantes para o animal em si, que vão conferir para ele melhor resultado zootécnico também, que isso vai ter um potencial de retorno econômico para ele também na sequência. Então, eu acho que a gente encontra produtores de diferentes níveis de avanço, mas de forma geral, particularmente, eu não encontro dificuldade de diálogo com o nível de produtor ou agroindústria, porque eu acho que como eu tenho um bom tempo já de trabalho, né, mais de 30 anos atuando, a gente tem facilidade de mostrar onde que estão os gaps, os gargalos e aonde que eles podem ter resultado melhor se eles investirem. Né? Então, existe dificuldade, sim, mas eu não vejo que isso seja algo tão difícil de ser discutido. Bacana. E, Cleandro, você certamente aí conhece, já rodou pelo mundo aí para ver, para aprender e para ver realidades diferentes dentro da suinocultura. E aí eu queria que você comentasse aí como é que o Brasil está, como é que a produção brasileira está desenvolvida em relação a outros mercados, a outros países produtores, Estados Unidos, União Europeia. A gente está muito atrás, a gente não está tão atrás assim, estamos na frente. Como é que está essa situação? Olha, Fábio, eu acho que o Brasil ele tem algumas peculiaridades, né? Uma delas é uma aplicação grande de mão de obra, de pessoal direto no trabalho, né? Tem uma demanda muito grande, os projetos que tem, historicamente, tem uma dependência grande de trabalho humano mesmo. Isso é uma das dificuldades hoje, você ter condições de conseguir gente para trabalhar e conseguir montar um time forte que permaneça, que tu possa capacitar e ficar. Então, isso é uma diferença nossa com relação a outros países. Se tu pegar aí a Europa e a América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos especialmente, eles têm uma quantidade menor de pessoas, né, de funcionários operadores por número de matrizes que são atendidas, né, ao trabalhado. Então, isso é uma diferença nossa, que faz com que a gente é mais dependente do ser humano. Mas, por um outro lado, a gente tem alguns ganhos, porque você tendo mais pessoas dentro da granja, você consegue ter, às vezes, um cuidado maior, inclusive nessa parte aí de bem-estar animal. Então, um grupo de pessoas bem treinadas, bem envolvidas, entendendo o processo, elas vão conseguir entregar resultados melhores, por exemplo, menores taxas de mortalidade, vão aplicar melhor todos os recursos que tem para você recuperar animais que estão com algum tipo de enfermidade, recuperar animais ao longo do processo que você não tem numa situação
desses outros países. Por exemplo, atendimento ao parto, no Brasil, praticamente, quase todas as granjas sempre tem pessoas cuidando. Então, em alguns países aí, durante o horário noturno, não tem funcionário dentro da granja. Então, você tem perdas naturais por falta daquela atenção primária nesses momentos críticos, né? Então, esse eu acho que seria uma das principais diferenças do Brasil. A parte de custo de produção, a gente é melhor ou equivalente aos melhores aí fora, pela grande disponibilidade de matéria-prima que a gente tem para alimentação, que é o principal custo de produção. Então, de alguma maneira, os projetos nossos também estão cada vez maiores, o que faz com que a gente dilua também custos de produção e seja mais competitivo nesse sentido. E os níveis de produtividade nossos são muito bons, né? Então, a gente, se for falar assim de uma maneira geral, a gente não perde para outros países, né? Obviamente que a parte sanitária, de biosseguridade, de doenças, como o Brasil tem um plantel com muita saúde, se tu comparar com outros países, talvez a gente seja um pouco descuidado porque a gente tem menos doenças do que os outros países. E tomara que elas não venham para cá, né? Porque tem algumas doenças víricas que acometem plantéis de outros países, aí na Europa e na América do Norte, e que a gente não tem aqui no Brasil. E que se tivesse, né, demandaria muito mais trabalho e custos, especialmente de produção com vacinas ou medidas para evitar a propagação e disseminação dessas doenças. Então, um trabalho importante tem que ser feito também na área de garantir que não tenha introdução de novos patógenos aí nos plantéis que a gente atua aqui no Brasil. Esse é um ponto importante. Mas é uma vantagem nossa, né? Pro Brasil aí. Sim. E, bom, você falou aí dessa diferença e enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui na pecuária também, que a gente visitou recentemente a gente levou um grupo lá para o Texas para visitar algumas fazendas de pecuária lá e a gente viu isso também. Às vezes fazendas com 5 a 10 mil cabeças e com 5, 6 pessoas tomando conta da fazenda inteira, né? Então é uma característica deles. E você acha que isso se deve principalmente aí ao uso de tecnologias? E aí eu já queria te fazer essa pergunta, né? Como é que está o produtor brasileiro em relação a usar novas tecnologias para suprir um pouco essa dificuldade da mão de obra, né? Que é de todos os setores aí. O brasileiro, ele está nesse ponto, nós estamos um pouco atrás, né? Se for pegar a média aí de outros países como Europa e Estados Unidos, especialmente Canadá, a gente é mais dependente. Então, tem muita oportunidade também para colocar mais equipamentos e ficar menos dependente do ser humano, né? Em atividades que são operacionais. Então, nesse ponto, é um dos pontos dos gargalos nossos. Mas a gente vê que as granjas mais novas, os projetos mais recentes, o pessoal está muito aberto à adoção de novas tecnologias e tem experimentado aderir novas formas de trabalhar, e eu acho que isso vai acabar estimulando e acelerando. Mas eu acho que nós vamos estar sempre nesse aspecto um pouco atrás dos outros países, nesse ponto. Então, nós temos vantagens por um lado e desvantagens por outro, e essa é uma desvantagem nossa. Entendi. Legal. E, Cleandro, com relação à agroindústria aí, como é que ela está desenvolvida nessa área? Você acredita que tem bastante espaço ainda para melhoria ou a gente as agroindústrias relacionadas à suinocultura também já estão num nível bacana? Como é que você vê esse panorama aí? Não, a nossa agroindústria, né, que seria, digamos, essa empresa, vamos caracterizar essa agroindústria aqui para a gente não cometer erros depois, né, porque nós temos aí o segmento da produção, o cara que é produtor dentro da porteira, nós temos aí a área de transporte, logística de animais e de insumos, enfim, e temos a parte da indústria em si, que faz o abate, que faz a transformação desse animal em um produto alimentício, né? Então, mas se nós pegar toda essa cadeia, Fábio, de ponta a ponta, colocar isso como uma agroindústria que tem todas as etapas do processo na mão, nós somos referência mundial aí, né? Em termos de capacidade de produção, de capacidade de adoção de novas tecnologias, de aprimoramento, até porque nós temos uma parte expressiva do nosso produto que vai para fora, esses 24% que foi o ano passado, e esse ano talvez fique até em torno disso aí, um pouco mais, quem sabe. Isso estimula porque a maioria das agroindústrias elas são exportadoras, então elas estão
olhando, né, estão mirando o mercado lá fora. E com isso faz com que elas tenham uma agilidade maior em alguns aspectos aí de qualidade de carne, de qualidade de produto, de qualidade de alguns processos, de rastreabilidade, de segurança alimentar, que não deixam nós para trás de ninguém, né? A tua pergunta anterior está falando mais da parte interna de granja mesmo, de operação. Sim. Agora, a parte, se tu pegar a empresa como um todo, nós somos referência aí no mundo aí, em termos de produção de alimento, por isso que o pessoal quer vir nos procurar aí a empresa que você está vinculada, que como eu estou falando no início das viagens. Das viagens, enfim, né, que o pessoal quer vir conhecer aí, porque nós temos muita coisa para mostrar também. A gente aprende lá fora, mas a gente também tem coisa para ensinar aqui, né, com toda a modéstia também, né, Fábio? Não é achar que a gente é melhor que ninguém, mas tem muitas coisas que o brasileiro sabe fazer e que pode ser copiada também por quem vem nos visitar, né? Com certeza. As pessoas, né? Sim, a gente fala que a gente costuma levar os brasileiros para fora para ver tecnologia nova, melhores práticas e tudo mais, mas o Brasil, na verdade, é uma grande referência em várias áreas dentro do agro, né? E está crescendo cada vez mais o número de estrangeiros querendo visitar o Brasil, querendo conhecer a nossa realidade, porque a gente dá show mesmo em muitas áreas. E até essa questão de sustentabilidade, o Brasil é muito atacado com relação a isso e, no final das contas, é um dos países aí com maior sustentabilidade na agricultura, mas parece que o agro brasileiro ainda não aprendeu a se vender. E sim, a gente faz um bom trabalho, mas não sabe se vender, né? Fábio, eu escutei um outro podcast de vocês com o Tejon, né, que eu já assisti várias palestras com ele, muito bom, e ele comentou que a gente às vezes tem o hábito de ficar reverberando notícias, as poucas notícias ruins que tem, e que a gente precisa, na verdade, saber que a maior parte das notícias sobre o agro que circulam na mídia são muito positivas, né? E tem uma parte delas que são neutras e uma pequena quantidade negativa, e a gente não pode ficar reverberando as que são ruins, então, sim, fazer um processo de associação, aí, como tu falou, da própria ABPA, a BCS também, que é a Associação dos Produtores, que tem um trabalho maravilhoso sendo feito, o MAPA, o Ministério da Agricultura, os trabalhos da Embrapa e universidades, enfim, centros de pesquisa, que tem muita coisa boa sendo feita e que a gente tem que olhar esse lado, né, e valorizar isso, né, não se perder naquele pontinho manchado numa camisa branca, né, que tem muito mais branco do que uma outra escolha. Então, inspirado aí no próprio podcast aí do Tejon que você fez com ele, Fábio, eu acho que faz sentido a gente valorizar as coisas boas que tem, que são muito mais, né, bem mais. Com certeza, com certeza. E Cleandro, como é que está a organização do setor? A gente comentou aqui da ABPA, que trabalha mais na parte de abrir mercados internacionais. A gente tem a ABCS, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Esse setor é um setor organizado? Eu te falo porque a gente conversou com alguns setores que são muito pulverizados, né? Por exemplo, a horticultura, que é difícil ali coordenar esse mercado, cada região tem as suas especificidades. Como é que está a organização dessa produção aí? Nós temos hoje no Brasil aí como entidades mais fortes aí essas duas associações que você falou, a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que envolve não só suínos, envolve frango de corte, postura e peixe também, né? E que é muito focada dentro das associações das agroindústrias, né? Tem mais de, acho que 90%, 95% do volume de carne suína produzida no Brasil está dentro associado, né? Então tem um trabalho muito bom, muito organizado com cadeia, trabalhando de uma forma de setor, de forma muito organizada e muito forte em feiras, em eventos, junto de órgãos de governo, trabalhando em cima também de legislações, de regulamentações da cadeia, junto com a Associação de Produtores de Suínos, que é a ABCS, que tem sede em Brasília e que está vinculada com as regionais, as associações regionais, que também tem um trabalho muito bem feito, direto com os produtores. Então, as duas são as mais importantes que existem e elas trabalham em alguns, com alguns pleitos muito juntas, né? E, mais claro que tem pontos que são diferentes porque não são os mesmos associados, né? Então, precisa, obviamente, tem as associações de cooperativas também,
A gente faz um trabalho muito forte. Semana passada ainda participamos como palestrante de um evento aí da OCEPAR, da Organização de Cooperativas do Estado do Paraná, que é um estado muito forte em cooperativas, Santa Catarina também, Rio Grande do Sul. Minas também tem algumas cooperativas fortes na área de suínos. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. Então as cooperativas também são muito fortes, tem as associações das cooperativas que envolve suíno, envolve grão, envolve outras cadeias também, que também se somam. Então, eu diria assim que o Brasil ele tem um bom trabalho feito, né, nessa área, mas, obviamente, que sempre os pleitos eles vão mudando um pouco com o tempo, né, mudam as demandas, né, e as associações têm que ser muito dinâmicas, né, porque hoje em dia está muito rápido as mudanças, né, as necessidades que tem. Algumas são antigas, mas tem coisas que vão mudando com o tempo, né. Então, mas as associações elas têm um dinamismo bem interessante, profissionais muito bons liderando, envolvidos, pessoas aí das melhores instituições, gente que veio da agroindústria. Então, eu acho que tem um trabalho muito bem feito nessa área. Bacana. E você comentou que com relação ao consumo da carne suína tem havido uma tendência de crescimento. E com relação à produção também, como é que você vê aí os próximos anos? A tendência é aumentar essa produção? Sim, Fábio. Assim, é uma atividade econômica, né? Suíno, produção de carne suína. E como todo o negócio aí, se tá bom, as pessoas querem continuar investindo. Se tá ruim, tem queixa, tem reclamação, tem tentativa de buscar recurso, de subsídio, enfim, né? Cada um busca as suas alternativas. Mas como nós estamos agora nos últimos meses aí com um período de superávit, e como quase nunca se viu até agora, a gente imagina aí que se isso continuar mais uns meses, nós deveríamos ter um aumento de volume de produção. E esse aumento de volume de produção, ele vem de duas vertentes, assim, matemática, dois viés. O primeiro, um aumento de volume de peso de abate. Então, se você abater um suíno com 130 quilos e abater com 135, são 5 quilos a mais de peso vivo, com rendimento de carcaça arredondando para 75%, você tem aí 4 quilos a mais próximo disso aí de carne para cada animal. Isso você consegue, às vezes, dentro da mesma unidade, apenas aprimorando processos técnicos dentro das instalações. E você tem um aumento de volume através de número de animais, que aí acontece com um pouco mais de lentidão, que vai demorar aí praticamente um ano, até você separar lá uma matriz, uma leitoa, que vai ser uma reprodutora, que você vai inseminar, enfim, entrar em reprodução até que você tenha um animal de abate. Mas se você tem um período prolongado aí de superávit, suficiente que esse número de animais, essa camada, filhos, digamos, de um aumento de volume de corrente de plantel, daqui a pouco você tem aí um aumento de volume de peso e um aumento de volume que vem desse aumento de matrizes. Então, a tendência é aumentar 5% a 6% aí esse ano, e as estimativas que eu vi até agora de volume de carne aí como um total produzido, né, envolvendo esses dois viés que eu comentei. Né? Muito bem. E o Cleandro, quais são os projetos que você está atualmente aí mais envolvido nesse momento? Sim, Fábio, na parte aí relacionada aí a bem-estar animal, eu tenho aí trabalhando com consultoria com algumas agroindústrias de forma ou capacitação ou orientações de diversos níveis, tanto durante toda a cadeia de produção. A visão que eu tenho é que a gente tem que olhar todo o processo. Tanto é você cuidar bem do que está dentro da granja, se você descuidar do transporte, que é aquilo que o animal está sendo visto, inclusive aí na rodovia, por qualquer consumidor, né? Qualquer cidadão aí que está rodando. E eu trabalho dentro das indústrias, né? Então, a gente tem uma visão holística que envolve toda a cadeia, e o meu trabalho está relacionado aí com o melhor posicionamento da empresa, né? Dentro desse cenário aí dinâmico, de um consumidor cada vez mais exigente por transparência e por processos que sejam mais humanitários, né? Considerando aí o animal como um elemento central, mas não deixando de lado o aspecto dos interesses aí econômicos da cadeia, né? Reduzindo perdas produtivas, perdas no processo industrial ao longo de toda a
cadeia e para que você tenha um alimento mais ético sendo oferecido aí tanto para o mercado brasileiro como fora. Então, meu trabalho está muito em orientação de gestores dessa área, seja diretoria mesmo de empresas, como também área gerencial, com os melhores processos que podem ser aplicados e capacitação das pessoas que estão também na operação. Nesses 3 segmentos que eu comentei, produção, transporte e indústria, né? Inclusive um posicionamento da empresa junto ao próprio, a comunicação que a empresa tem que ter junto com a comunidade, né? Então, envolvo também com redação de documentos, orientações do que é melhor você comunicar daquilo que você está fazendo ou daquilo que você não faz, aquilo que você aboliu, que você deixou de fazer, para que tenha uma transparência maior entre a cadeia e o consumidor. Obviamente que quando eu falo consumidor, eu estou falando não só o consumidor em si, mas outras empresas que compram produtos daquela empresa ou que tenham qualquer relação tanto no mercado interno como externo, né? Então, o meu trabalho está vinculado a esse aspecto. Muito bem. E para quem quer entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, você quer deixar aí os seus contatos? Sim, Fábio, vou aproveitar a oportunidade e agradecer vocês pelo convite. Eu tenho um site, né, www.cleandrodias.com.br. Nesse site aí vocês podem encontrar lá uma biblioteca virtual que tem aí praticamente 100 documentos lá que podem ser baixados por download gratuitamente. Os livros que eu já participei, os capítulos de livros que eu ajudei a escrever, artigos científicos, resumos científicos, algumas palestras, artigos de revistas que não são revistas científicas, que são revistas também que circulam aí no nosso segmento, então algumas entrevistas também. Então, quem quiser conhecer melhor do meu trabalho ou mais sobre bem-estar animal, né, eu diria que buscar o site é um caminho muito bom, porque é uma biblioteca virtual que as pessoas encontram lá e que podem usar isso. E depois tem as minhas redes sociais, né? Instagram aí, cleandro.dias, LinkedIn, Cleandro Dias, enfim, que está aí à disposição para as pessoas poderem acessar e manterem contato. Maravilha. Cleandro, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para o nosso bate-papo. Passou super rápido, pelo menos para mim. E foi muito bom conhecer você, trocar essa experiência e aprender com as suas experiências também. Então, muito obrigado novamente. Ótimo, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Sucesso para vocês no trabalho. Obrigado. E agradecemos também aos nossos ouvintes por nos acompanhar. Nós vamos deixar as informações da Agrotravel Viagens Técnicas e do Cleandro na descrição desse episódio, para quem quiser entrar em contato, conhecer mais. E se você gostou e quiser continuar explorando temas como sustentabilidade, bem-estar animal, inovação no agronegócio, siga a gente no Instagram, no YouTube, Spotify. E não esqueça de compartilhar esse episódio com os amigos para ajudar a gente a continuar inspirando o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!